Bom dia, irmãos. Paz e graça, amém? Convidar os irmãos que abrem a sua Bíblia. Hoje nós vamos dar o início na segunda carta que Paulo escreve para Timóteo. Nossos irmãos que estão chegando aí agora, sejam bem-vindos, tá? Que bom ter vocês mais uma vez, que bênção. E para vocês que estão chegando, nós estamos aí trabalhando nas cartas pastorais, onde nós iniciamos então, primeiro a carta que Paulo escreve para Tito. Nós já falamos sobre ela, sobre a organização da igreja, e nós já passamos então, terminamos domingo passado, a carta que Paulo escreve para Timóteo, a primeira carta, e hoje nós vamos iniciar a segunda carta que Paulo escreve, então, para Timóteo. E é muito importante, querido, que vocês estude bastante essas três cartas. É lógico que a Bíblia, ela é toda, precisamos estudar a Bíblia, mas essas três cartas são muito importantes. Primeiro, a organização da igreja. E segundo, querido, como nós devemos tratar. E aqui você vai ver muitas coisas que servem para a nossa vida espiritual. Coisas que às vezes estamos agindo dentro da igreja de formas erradas, porque nós não tem aquele negócio, eu sempre fazia assim. Eu não sei se você já ouviu, eu também já falei. Eu sempre fiz desse jeito, por que mudar? Mas às vezes, querido, nós estamos sempre repetindo a mesma coisa, e às vezes achando que aquilo está agradando, aquilo está certo, e quando você vai, o líder da igreja, orientado por Deus, que vai organizar, porque a igreja é um organismo vivo, são pessoas, e pessoas erram, sim ou não? E às vezes tem pessoas que vivem a vida toda naquele mesmo erro. Aí quando a liderança, no caso nós vamos ver aqui, vai chamar, vai organizar a igreja de Deus, porque a igreja é de Cristo, ela precisa ser organizada, ela precisa seguir a orientação bíblica da palavra de Deus. Então, quando vai mexe com pessoas. Por isso que muitas pessoas ficam espinhadas, se sentem ofendidas, porque a vida toda passou vivendo daquela mesma forma, daquele mesmo jeito, nunca olhou, ampliou as suas visões. As visões sempre foi naquilo que ela faz. Ela nunca prestou atenção em sua volta. E a Bíblia nos ensina a olhar para quem, querido? Para Cristo. E olhando para Cristo, Cristo olhava para quem? Para quem que Cristo olhava? Olhava, não, ele olha até hoje. Para nós, para o mundo. Deus não falou assim, olha, olhou do céu e falou, não vejo um justo sequer. Todos pecaram e o quê? Destruído, está tudo afastado dele. Aí ele olhando para esse povo afastado, ele manda o seu filho. Se ele viu e falou, e mandou o seu filho, é porque ele se preocupa com pessoas. Ele olhou em tudo, entendeu? Então, querido, essa é a nossa visão, é olhar em nossa volta. Não é só colocar, esse dia eu até comentei, aqueles que têm, é uma comparação meio dura, querido, mas é real. Hoje quase não se vê charrete mais na rua, mas antigamente tinha charrete. Por que colocava aquela coisa assim naquele animal? Porque é isso, é só olhar para onde interessa. Ele não podia olhar pelo lado, porque se ele olhasse, ele fazia o quê? Assustar e sair fora, E para nós é o contrário. A nossa visão, querido, na verdade, a Bíblia fala que nós devemos olhar para o alvo, é Jesus. Mas a nossa visão para ganhar pessoas para Jesus tem que tirar essa coisinha que às vezes a gente coloca para não ver do lado. Então a gente só olha para aquilo que a gente quer, e não é dessa forma. Então essas cartas, ela veio mostrando como organizar, como a gente mesmo se organizar. É muito importante. Por isso que às vezes as igrejas não crescem, fica esse negócio, um faz do jeito que quer, passa por cima do outro, aquele negócio, não é orientado, não aceita então uma palavra de correção. Você vê Paulo exortando a igreja direto, querido.
Paulo exorta a mesma igreja. E Paulo, agora nessa carta aqui, Paulo está dentro de uma prisão, na masmorra. Paulo, então, que ele está num local já esperando, ele sabe que ele não vai voltar mais. Aqui Paulo já sabe que a saída dele agora é para a morte, não tem mais volta. Aqui Paulo já sabe disso. Porque a primeira prisão de Paulo, ele ficou preso em Roma, numa casa, onde ele passou alguns anos ali, sendo cuidado por um soldado, ali ele era alimentado, preso, né, como hoje a gente fala, a domiciliar, né, aquele preso que fica lá a domicílio. Mas Paulo agora não, ele está dentro de uma masmorra, e aqui ele sabe que aqui é partir para a glória mesmo. Mas mesmo lá dentro dessa prisão, ele não deixou de exortar a igreja, de passar instruções. Se Paulo, mesmo preso, querido, está passando orientação para a igreja, porque a igreja precisa ser orientada, e a obra de Deus, ela precisa trabalhar conforme a palavra de Deus, não conforme nós queremos. Não é o meu achismo, eu acho que tem que ser assim. Não, vai para a Bíblia. Se a Bíblia está falando, vamos trabalhar dessa forma. Então Paulo não deixava que as coisas viessem virar bagunça. Mesmo preso, ele vai passar a orientação. E essa carta, então, ele está escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, um homem que realmente se tornou um verdadeiro amigo de Paulo, aonde Paulo vai considerar ele como filho. Hoje, querido, nós estamos vendo poucas pessoas tendo essa amizade. Você vê que Timóteo, bem novo, bem jovem, assumindo essa responsabilidade ali, essa igreja ali em Éfeso, uma igreja muito grande, muito problemática, uma igreja cheia de problemas mesmo, e ele muito jovem. Mas agora Paulo vai encorajar Timóteo para continuar com esse ministério, porque chega um momento na nossa vida, querido, na nossa caminhada, que parece que a pessoa vai desanimando, sempre vai tomando pancada, porque quem está à frente é o que toma pancada, né? E Timóteo estava passando por isso. Timóteo estava passando um momento muito difícil, mas aí Paulo vai encorajar, nós vamos ver aqui. No início, então, ele fala o seguinte, nós vamos ler, querido, nós vamos hoje, né, do 2 Timóteo 1, de 1 até o 18, amém? Eu quero pedir à igreja, nós vamos toda a igreja ler, do 1 até o 18, ela vai colocar ali, que aí fica só numa versão, para não dar assim aquela, né, distorcida aí, um fala uma coisa, outro fala outra, e nós vamos seguir o que está ali então. Nós vamos começar, irmã, já pode diretamente no versículo 3 para frente. Amém? Vamos lá então, dou graças a Deus. Quatro. qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a
Amém. Glória a Deus. Então a gente vê que quando você lê e deixa o Espírito Santo falar, você vai ver o que Paulo está sentindo. Imagina um homem, o ar-condicionado está um pouco frio, não está? Não está? Pode desligar ele então. Pode desligar. Agora você imagina dentro da masmorra, querido. Você imagina Paulo dentro daquela prisão, escuro, úmido, frio, jogado num canto. Quando você for ler em casa essas cartas, você se envolve, querido, se lança a palavra. Passa a sentir o que Paulo estava sentindo. Não só lê a palavra, não pega a Bíblia e vou ler como se fosse um livro qualquer. Fecha os seus olhos, pede orientação ao Espírito Santo de Deus. Olha primeiro quem é Paulo, quem foi Paulo, quem agora é Paulo enquanto ele está escrevendo, aonde ele está, para quem ele está escrevendo, está enviando as cartas. Aí você começa então a estudar, e você começa a se envolver, parece que é você que está ali. Aí você começa a sentir o que está no coração de Paulo. Tudo que você coloca para fora é o que está o quê? É o que está dentro. Mas você não vê momento nenhum, mesmo Paulo sofrendo. Pode colocar no 1 de novo, voltar lá no 4, deixa ali. Mesmo você vendo Paulo numa prisão, sabendo que ele ia sair por aquelas portas para ser morto, mesmo assim, querido, ele vai expressar uma coisa que me chamou a atenção: eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho, eu mantenho isso dentro de mim guardado. Passei por todos os problemas, todas as dificuldades, estou aqui esperando a morte chegar, mas eu sei em quem tenho crido. Querido, isso é forte. Você se envolve na palavra. E como é que uma pessoa que tinha tudo na vida, esse homem tinha tudo, querido, esquece Deus agora. Esquece, porque nós somos muito bíblicos, né? Tudo que a gente fala é Bíblia, espiritual, salvação. Esquece agora essa parte. Vamos falar do Paulo que tinha tudo. Esquece o Deus que ele não tinha. Tinha uma vida maravilhosa. Vai pensando na sua. O homem dava ordem, o homem tinha um exército ao seu lado, tinha moral com o governador, tinha um acesso livre ao presidente. Vamos colocar que fosse o presidente da república hoje. Você chegar lá no palácio, não precisa nem pedir autorização praticamente, porque o Jonas, pode entrar, Jonas tem um acesso livre, não é, Jonas? Não é o Jonas da Bíblia não, é o Jonas aqui mesmo. Ou você, ou eu. Assim era Paulo. Você lembra da perseguição aos cristãos? Camarada, rapaz, que tinha toda a moral, chegou lá e pediu uma carta, o cara escreveu a carta, você está ali, estou te autorizando, pode ir lá massacrar os crentes mesmo, mata se for preciso. Cidadão romano. Querido. Mas um dia ele teve um encontro inesperável.
E é esse encontro que muda a nossa vida. É esse encontro, querido, que faz toda a diferença. É esse encontro que faz você esquecer tudo que passou lá atrás. E é esse encontro, querido, é que faz a gente estar lá em cima. Descer, descer, descer e descer. A Bíblia fala que quando ele teve um encontro com Jesus, ele caiu. Não é do cavalo, tá, querido? Porque a Bíblia não fala que caiu do cavalo. Esse cair significa cair no chão, se prostrar diante de Cristo. Você lembra de Zaqueu, que Jesus falou: Zaqueu, desce. Também teve um encontro com Jesus, teve que descer. Igreja, se nós, como igreja de Cristo, não descer, nós não vamos subir. Se a gente não descer, querido, primeiro, nós não vamos subir. Todos que subiram, Jesus chegou e falou: você precisa descer. Paulo, para chegar onde ele chegou, ele teve que descer. E na sua caminhada, quando nós vamos entrando nas cartas que Paulo escreve, em momento nenhum ele se exalta, sempre se humilhando perante Cristo. Nunca buscou mais riqueza, nunca reclamou: eu tinha isso antes de vir para Jesus, antes de ter um impacto com Cristo, antes de bater de frente com Jesus, eu tinha tudo, agora eu perdi. Ele nunca reclamou. Pelo contrário, eu aprendi a viver em quê? Na riqueza, na pobreza. Está vendo? Todas as coisas, eu aprendi tudo isso. Tipo assim, hoje eu estou aqui vivendo sem nada e sem ninguém, mas hoje eu tenho tudo. Jesus Cristo. A nossa visão como igreja, nós como servos de Deus, cristão, o nosso olhar tem que ser primeiro em Jesus, olhar para Cristo. Ele é o alvo. Sem a cruz de Cristo não tem salvação, amém? Sem ela não tem salvação. Então nós temos que olhar para Jesus. E você olhando para Jesus, você vai chegar dentro dessa igreja, você não vai ver defeito em ninguém, amém? Ninguém. Quero falar para os irmãos, para o irmão, que aqui nós somos uma família imperfeita. Sim ou não? Nós somos uma família imperfeita, buscando o quê? A perfeição em Cristo. Nós estamos juntos então, tá bom? Nós estamos juntos, buscando a perfeição em Cristo. Mas como nós somos uma família imperfeita, sempre vai ter uns beliscãozinhos. Lá na sua casa é assim? Na minha é. Sempre vai ter um irmão lá dentro de casa, um irmão contra o outro que vai ficar emburrado com o outro. Às vezes vai até correr atrás do outro. Vai liberar a palavra para o pai, mas a mãe que vai machucar. Mas nós somos uma família. E aqui nós somos uma família de Deus, imperfeita, buscando a perfeição em Cristo. Só, querido, que nós precisamos entender que nós começamos como criança. Ontem, indo para o seminário, eu falei com o nosso irmão. Eu falei para ele o seguinte: olha, o quanto eu errei lá atrás, mas a idade que eu estou hoje, eu amadureci. Hoje, quando eu penso em fazer uma coisa que vem para explodir, que eu quero fazer aquilo, tem uma coisa dentro de mim que me segura, que não deixa. E quando uma pessoa também vem falando coisa que vai me ofender, tem uma coisa dentro de mim que fala alguma coisa. Aí eu não levo para o pessoal, para o espiritual, porque o Espírito Santo habita dentro de mim. Porque eu sei que essa pessoa está cheia de problemas. Cheia de problemas. Por isso nós somos uma família imperfeita, buscando a perfeição em Cristo. E a Bíblia também fala, querido, que é impossível que não venha o quê?
O escândalo. Mais cedo ou mais tarde você vai olhar para o irmão e vai ficar escandalizado. Sabia disso? Mais cedo ou mais tarde você vai olhar para o irmão, você vai ficar escandalizado. Esse escândalo, querido, não é uma coisa assim, o Renildo traiu a esposa do Renildo traiu ele. Nossa, que escândalo agora. É isso que nós achamos, né? O tesoureiro da igreja roubou o dízimo. Nossa, que escândalo. Talvez a pessoa vai ficar escandalizada com uma coisinha tão mínima, mas vai sentir escandalizado, porque nós somos uma família imperfeita, buscando a perfeição em Cristo. Irmã, isso. Irmão, isso aí, olha, é escola bíblica, participar, tá? Vamos falando, não estou aqui só falando, é participar, é escola bíblica. Olhar com amor pelo erro, né? Isso aí. Em outras versões, olhar com zelo, né? Com carinho. Isso. Estão necessitando. Isso aí. E Jesus, nós limos ali, então vamos continuar falando, porque como é para a gente organizar, orientar e ter essa comunidade cristã que nós estamos inseridos, que nós estamos vivendo, né, o organismo vivo que nós falamos que é a igreja. Igrejas são pessoas. Hoje nós somos uma igreja, porque tem mais pessoas aqui. Então, querido, Jesus ele vai deixar uma coisa muito clara que faz parte dessas coisas aqui. É quando uma pessoa se sente ofendida. Jesus ele vai deixar um negócio interessante. Ele vai falar assim, olha, se alguém te ofendeu, o que Jesus falou? Se alguém te ofendeu. Ele não deixa assim, se você ofendeu alguém, porque às vezes nós esperamos que parte daquele que falou, porque aquele que falou está errado. Não, mas o erro está naquele que recebeu, porque ele está. Você lembra da pregação de domingo passado sobre as armaduras de Cristo? Porque se eu senti ofendido é porque eu estava faltando dos objetos dessa armadura. Então Jesus ele fala assim, se alguém te ofendeu, se alguém te feriu, vá até aquela pessoa e peça perdão. Você está vendo como é que Jesus mexe? Porque o defeito nosso é de esperar que aquela pessoa que falou uma coisa venha até nós. Mas o erro não está na pessoa, o erro está em mim, que eu não estava protegido com as armaduras de Deus. Isso aí, se a gente for olhar para o lado humano, né, Jonas, quem falou ali, é incompreensível. Poxa vida, mas eu não vou, porque quem me ofendeu é ele que tem que vir a mim. Jesus falou, opa, não senhor, o erro está em você, porque você não entendeu a palavra de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que os dardos inflamados do inimigo, quando ele lançar, não atinja você. Então se você foi atingido, é porque você estava faltando uma dessas peças das armaduras. E nós devemos revestir de todas as armaduras. Então, querido, você está entendendo que nós não podemos apontar erro para as pessoas, que a irmã falou ali. O erro está dentro de cada um de nós. E quando nós olhamos, por isso que a irmã falou, devemos orar, olhar com carinho, olhar com zelo. E a igreja que ela trabalha dessa forma, ela cresce. Vai ser perfeita? Não. Mas nós vamos olhar pelo erro, o que está acontecendo com a vida do irmão, sem apontar, sem criticar, em oração, para ajudar aquela pessoa a se levantar, porque aquela pessoa que eu não sei o que ela viveu durante a semana. Tem pessoa aqui que eu tenho certeza que está aqui hoje, com o coração ardendo, porque alguma coisa tirou a paz dele, ou dela em casa. Também nós estamos falando para pessoas em casa, que sofreu o ataque durante a semana, que ele está guardado no coração. E qualquer motivo pode explodir. Então é onde entra a gente olhar com carinho, orar, ajudar a pessoa. Então aqui Paulo vai orientar, ele fala assim, a primeira coisa do versículo 2, ele fala, dou graças a Deus. Primeiro, tudo que Paulo fala, olhando para Deus. Esse é o primeiro, é o que tem que vir na nossa mente, tudo, Deus.
Mas olha o que ele fala: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Aqui não é somente para o líder. Essa oração noite e dia, por exemplo, eu estou no meu trabalho, eu não vou deixar de trabalhar para mim estar num cantinho de joelho orando. O patrão vai chegar, vai fazer o quê? Uai, rapaz, tem que trabalhar. Não é isso, querido. Você ora, você não precisa estar parado no cantinho. Lógico que você vai tirar um momento, quando você estiver em casa, não estiver trabalhando, você vai tirar aquele momento particular seu, para ter a sua intimidade com Deus, de expressar o que você está sentindo, falar com, fora dos problemas, sem telefone, sem televisão. Então você vai ter um particular com Deus. Agora sim, esse momento é entre você e Deus. Mas quando ele fala noite e dia, na mente dele, ele fazendo, ele trabalhando, porque ele trabalhava, antes ele fazia tenda, para sustentar. Mesmo trabalhando, na mente dele estava toda a igreja. Ali ele fazendo as tendas, trabalhando, viajando, ele estava lembrando dos irmãos onde ele passou, ele lembrava da dificuldade dos irmãos, então ele estava sempre colocando aqueles irmãos, na presença de Deus, pedindo a Deus, para que Deus dê sabedoria, dê força àquela igreja. Eu deixei aquela igreja lá, mas eu sei que aquela região é a religião idólatra, está entrando, está querendo minar a igreja, está entrando pessoas lá com pensamento diferente, e sempre Paulo, querido, estava clamando a Deus por essas igrejas, e por aquelas pessoas que passou pela vida dele. Ele não deixava de falar, em cada momento. Então, querido, isso é igreja, sempre você está trabalhando, em qualquer serviço que você estiver fazendo, lembrando das pessoas. Não sei o nome, não tem perigo, Deus sabe do nome, mas quando você estiver orando, clama a Deus para aquela pessoa que passou durante o dia com você, ou se você teve com alguém, lembra, fala assim: Senhor, eu não lembro do nome, mas o Senhor sabe quem é a pessoa, estou colocando diante do Senhor, tem misericórdia, entra com providência, Senhor Deus, sobre a vida dela, e com o olho aberto mesmo, esfregando a roupa, lavando, capinando, roçando, não tem perigo. Mas dia e noite Paulo está falando: eu lembro de ti nas minhas orações. Aí a igreja, querido, ela vai conseguir enfrentar as dificuldades, porque toda a igreja está orando um pelo outro. Mas aí, querido, às vezes, sempre tem aqueles fracos que, ao invés de estar orando, está lá, tira tempo para falar mal, tira tempo para criticar, tira tempo para estar lavando a roupa e falando assim: não gostei daquilo, não gosto daquilo, aquilo não foi assim. Irmão, é maldição para a sua vida. É maldição para a sua vida, não é para outra pessoa. A doença, ela vem para você mesmo. Você fica rancoroso, rancorosa, você traz mágoa para o coração, porque o seu coração fica endurecido. Você não consegue pedir perdão, você não consegue liberar perdão, porque você acha que você é você, tá? Lembra de uma coisa: assim não tem crescimento. Esse homem aqui podia dar um exemplo de ódio no coração. Esse homem aqui podia dar um exemplo de falar assim: eu odeio mais ainda os cristãos. Mas pelo contrário, foi quando ele veio para os cristãos, quando ele veio para Jesus, é que esse homem começou a sofrer, a padecer. Mas só, querido, que é um sofrimento diferente. E cada vez que esse homem abre a boca, como se diz, escrevendo, que aqui ele está escrevendo, mas eu estou ouvindo ele falar, você busca força para continuar no ministério. Porque nós não estamos passando, querido, nada do que esse homem passou. Mas como igreja, sim. Como igreja é a mesma coisa. A mesma orientação que ele passou para Timóteo, nós também temos que seguir essa orientação. Aí no versículo 4 ele fala: desejo muito ver-te, lembro-me das tuas lágrimas, para mim o quê? Encher de gozo, encher de alegria. Olha que vínculo, que relacionamento que Paulo
criou com Timóteo. Que laço maravilhoso. Isso é muito importante, querido. Isso é muito importante entre a liderança e a igreja, ter esse vínculo, essa amizade, de sentir falta, de quando passa algum tempo longe, a pessoa sente vontade de ver, sente vontade de estar perto. Isso é importante. Agora, quando a pessoa não sente falta dos irmãos da igreja, tem alguma coisa errada, não é com a igreja, é com você, irmão. Tá? Esquece de falar que é do outro, é você. Então, se você não mexe isso no seu coração, se você não tem essa vontade de quando o irmão está afastado, ou você passa muito tempo sem ver o irmão, ou você muda para outra cidade, você lembra daqueles irmãozinhos. Se você nada disso acontece durante o dia, não vem nem na sua mente, para você orar, para falar da igreja, orar pela congregação, orar pelo irmão, se nada disso passa na sua cabeça, na sua mente, tem um negocinho errado aí que precisa então, de ser consertado. Porque a igreja, a Bíblia fala que Jesus é o quê? É o corpo. E nós somos o quê? Membros. E nós temos que estar ligados aonde? Se você se desligar esse membro desse corpo, vai acontecer o quê? Isso aí. E esse membro vai morrer. Então, se nós estamos ligados no corpo que é Jesus, eu tenho a minha mão. Para ela mexer, ela está ligada aonde? O que faz mexer? Vem daqui. Opa, mexi um dedo, o outro, segundo. Opa, já mexi o pé também. Então, quer dizer, está tudo ligado. Eu olho para o meu corpo, eu lembro de tudo que eu tenho. Porque está ligado. Eu estava conversando com o irmão Renatinho. Eu posso falar, não tem perigo. Estava conversando com o irmão Renatinho, você sabe, que o irmão Renatinho, ele tem a perna mecânica, Ele perdeu a perna no acidente de moto há muitos anos. E até hoje, querido, ele sente a perna. Já pensou? Ele tem que tomar remédio, porque às vezes ele acha que ele está com a perna. Ele tem que tomar remédio para aquilo. Significa, querido, que quando um membro afasta, você está vendo que a gente não pode esquecer? Sempre vai estar ligado, querido. Sempre tem que estar ligado. O Rael também, o esposo da irmã Dária. Até caía, não é, irmã? Isso. Ele caía porque achava que estava com as duas pernas, então ele caía porque ele achava que estava firmando com a perna. Isso. Fazia o quê? Pois é, então quando nós olhamos para a igreja que nós não vemos, a gente não vê um membro aqui, ele faz muita falta. Faz muita falta. E Paulo está sentindo isso, ele está sentindo falta do seu amigo Timóteo. Paulo está agora longe, querido, aqui, provavelmente de uma carta para outra, levou ali, eu vou chutar assim, não posso falar detalhes, de 2 a 4 anos então, de uma carta para outra. Um exemplo, tá? Mais ou menos assim, de 2 a 4 anos, que Paulo então escreve a primeira carta. Nesse intervalo levou então de 2 a 4 anos para ele escrever a segunda, e essa segunda foi a última, tá? Daqui ele foi para Jesus. Aqui foi as últimas palavras. Aqui ele passa para a igreja, a orientação, e daqui, querido, mais para frente ele foi para Jesus. Aqui foi a última carta que ele escreve. Então, querido, ele sente esse desejo, ele fala assim, eu preciso sentir alegria novamente, eu vendo você, tendo contato com você, eu quero sentir essa alegria, porque nós estamos distantes, estamos longe. A Bíblia não vai falar quando que eles se separaram, mas há um tempo bom ali então de separação. Aí no versículo 5 ele fala assim, olha, trazendo à memória o quê? A fé não fingida que há em ti. Vou ler ali. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, o qual habitou primeiro em quem? Na sua avó e depois também na sua mãe, na sua avó Lorde, na sua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti
habita ou habita em ti. Querido, preste bem atenção. Quem é que está clamando a Deus para a salvação da família aí? Eu estou. Quem é que deu exemplo dentro de casa? Hã? Não. Só a... olha lá, a avó, o pai não era nada não. Só a avó e a mãe. Timóteo do pai não, o pai não era não. Mas eles não escondiam essa fé. Então quer dizer, a avó e a mãe, elas se renderam, se converteram numa pregação que Paulo teve lá em Atos. Então elas se converteram a Cristo, elas se renderam a Jesus. E elas foram para casa, aquele jovem Timóteo, crescendo numa família dividida agora. Pai gentil, né? A mãe e a avó cristã agora, que aceitou a Cristo, num lar dividido. Mas preste atenção, querido, que Paulo está falando assim, olha, e me traz a memória, eu me lembro aqui dentro dessa cadeia, dessa prisão, o que fazia Paulo, o que fortalecia Paulo dentro daquela prisão, é lembrando dessas coisas, querido. Por isso, querido, que eu falo, tem vezes que eu sempre comento aqui, né, porque eu jogo para fora, para mim não sentir mal, e eu já falei para os irmãos que eu nunca vou esconder nada, porque eu gosto de falar, para a gente ter esse relacionamento, né, gostoso. Então é melhor as pessoas me conhecerem de verdade, e saber que a gente não é um super-homem, nós temos a nossa limitação. Tem momento que dá vontade de desistir? Lógico que tem. Você acha que Paulo não sentiu isso não? Mas o que fazia Paulo sentir forte era aquilo ali, enquanto vinha batia aquele desespero dele dentro da cadeia, ele lembrava da pregação que ele fez e de pessoas que se renderam a Jesus por causa da pregação. Então ele pensava, eu não posso vacilar, porque se eu vacilar agora, se eu cair agora, quantas pessoas lá que vão ficar decepcionadas comigo? E isso fazia com que Paulo ficasse firme dentro da cadeia. E é isso que faz a gente ficar firme, querido, aqui pregando a palavra. Porque isso aqui não é por dinheiro não, querido, que eu já sempre falei, se eu for lá para a roça, continuar com o meu café, lá sim tem dinheiro. Mas para quem trabalha na obra do Senhor, não pensando em lucro e pensando em salário, não, querido. Se eu estivesse lá na roça, agora trabalhando, onde que eu estava agora? Eu vim aqui na igreja, eu fazia aqui, se eu quisesse vir bem, se não quisesse eu estava passeando. Mas não, querido. Mas é diferente. Então quando eu olho para Paulo ali agora, ele falando, me traz a memória, eu estou aqui na cadeia, estou aqui nessa masmorra, mas estou lembrando da fé não fingida, que fé que vocês têm. Começando pela sua avó, quando ela se rendeu a Jesus, a sua mãe quando veio também, ela nunca dentro da sua casa, num lar dividido, um pai que talvez, eu não sei como é que era, querido, mas você sabe que um lar dividido é difícil, principalmente para quem é mulher, quando se rende a Jesus, para enfrentar um marido que não tem Jesus. É difícil, eu vivi isso daí. Você até ameaça, se você for na igreja, sempre tem aquele negócio de apontar o dedo, ou você ou eu, ou a igreja ou eu. Eu tenho certeza que essas duas passaram por um momento difícil, mas aí a fé que ela tinha em Cristo não, aí Paulo está falando, da fé de vocês não é fingida, ou em outras palavras, não há hipocrisia em vocês. Mas eu creio também que, Timóteo, que você está guardando tudo que a sua avó ensinou. Então o que significa? Seja um exemplo dentro da sua casa. Seja um exemplo dentro da sua casa. Os problemas que essa mulher tinha, ela não passava para o filho Timóteo. Problema nós temos. A igreja está cheia de problemas, sim ou não? Agora eu saio daqui, vou lá para o meu filho e falo assim, essa irmã que está amada, Deus que me livre, então não está nem na igreja mais. Veio 2 visitantes ali, ai meu Deus do céu. Aí eu começo, né, irmão, falando dessa forma.
Aí meus filhos começam também, sem saber da história, criar um ódio pela igreja. Sim, queridos, são essas coisas que acontecem. Aí eu começo a falar mal do irmão dentro da minha casa, mal da irmã dentro da minha casa, mal do pastor dentro da minha casa. Como é que eu vou ganhar meus filhos, nossa família para Jesus desse jeito? Essas duas deu exemplo de fé verdadeira, não hipocrisia. A pessoa que fica falando mal do irmão com outras pessoas são hipócritas, a fé deles não são verdadeira, são falsa. Porque aquele que realmente tem uma fé verdadeira, ele vai para a oração, igual a irmã falou. Ela sentiu o problema, ela vai chegar em casa sem falar nada com ninguém. Senhor, aconteceu isso. Tem misericórdia da minha vida, não deixa que a mágoa bate no meu coração, e que nós possamos resolver isso, Pai, porque nós somos uma família. Você jogou, você pisou na cabeça da serpente ali, agora se você der corda, meu filho, a serpente vai picar o seu calcanhar, e o veneno dela é mortal. Então olha que exemplo maravilhoso, vem na minha memória, que exemplo de cristão, que exemplo de família na igreja. Por isso que Paulo, querido, mesmo Timóteo sendo novo, na terceira viagem que ele faz junto com Timóteo faz junto com Paulo, Timóteo já não voltou mais, Paulo já deixou Timóteo na igreja de Éfeso, falou, agora você vai liderar, agora você vai ser pastor. Agora você imagina aquele menino sendo pastor de uma igreja grande daquela, irmão. Por isso que esse homem, esse Timóteo agora, ele está passando por dificuldade, um momento difícil dentro da igreja, porque as pessoas estão criticando esse homem. Ele está passando por vários ataques, querido. E Paulo agora está incentivando, não, Timóteo, mantenha a sua fé, lembra da sua avó, lembra da sua mãe, a fé da sua mãe, a fé da sua avó, e a fé que você tem dentro de você, olha para dentro, porque às vezes, muitas vezes, que nós temos que olhar para dentro de nós esquecemos de olhar para dentro de nós. Os problemas vão vindo, os problemas vão enchendo, e a gente esquece de olhar para dentro de nós olhamos só para fora, e aí a gente começa a ver erro, começa a ver defeito, começa a receber ataques, o ataque, nós vamos aceitando o ataque, entendeu? E isso vai enfraquecendo a nossa fé. Aí nós falamos assim, o diabo está me atacando. Nem tudo é diabo não, querido. Não, o problema não é o diabo, o problema sou eu. Estou fraco. E a pessoa fraca, ela é atacada e ela é atingida. Ela é atingida. Então ele fala, essa fé que você tem, eu acredito que também essa mesma fé habita em você. Porque agora, querido, através da mãe, através da avó, Timóteo conheceu Jesus, a mãe e a avó ensinou a Bíblia, pegou a Bíblia e começou então, na época não era ainda era o antigo, mas foi orientando, foi passando, e Timóteo então foi se fortalecendo em Cristo Jesus. Ele tinha dois caminhos, ele tinha o caminho que a avó estava ensinando mais a mãe, e tinha o caminho que o pai seguia. Ao mesmo tempo, eu não sei porque a Bíblia não fala, talvez também esse pai não envolvia muito, não sei, mas quando há um lar dividido, sempre tem um que puxa para lá, outro para cá, não é? Mas aqui, a Bíblia está falando, Paulo está expressando, está falando que a mãe e a avó instruiu, educou Timóteo no caminho do Senhor. Amém? Então, querido, seja um exemplo dentro da sua casa. Leva esperança, leva palavras positivas, seja, como é que eu vou falar aqui para ficar melhor? Seja um profeta na sua casa, profetiza, não é determinar não, quem determina é Deus, tá? Nós não temos poder para determinar não, profetizar sim, coisas boas, liberar palavras boas, positivas, dentro da nossa casa. Tem problema? Eu tenho, mas em nome de Jesus já está resolvido. Meus filhos é do Senhor Jesus, minha família é de Jesus. Profetiza coisa boa na sua casa. Amém? Agora não adianta você chegar lá assim, eu determino sobre a sua vida. Não, querido, nós somos Deus. Quem somos nós, né? Próximo versículo, versículo 6. Versículo 6.
Olha só o motivo, que lembro de quê? Olha só o motivo, querido. Te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Aqui Paulo, querido, está mostrando o seguinte: a igreja, a Bíblia fala que todos nós temos dons, sim, e nós devemos buscar com zelo esses dons. Mas às vezes as pessoas estão confundindo o dom, estão usando um dom que nem é dele. Talvez o dom dele é de fazer uma coisa e está fazendo outra, ele não está dando ouvido à voz do Espírito Santo. Eu olho pelo irmão que está fazendo uma coisa e quero fazer aquilo que o irmão está fazendo, e ele não foi chamado para fazer aquilo, e ele acaba fazendo errado. Por quê? Porque o dom dele ou dela não é aquele ali. Tem pessoa que o dom é para fazer uma limpeza, e realmente está limpando, está zelando a igreja com o maior carinho, porque não tem outro que faz igual. Porque você, sendo zelador da igreja, você está cuidando da obra de Deus também. Você está limpando a igreja para receber as pessoas. Você já pensou? Porteiro da igreja, da porta, você vai receber as pessoas com carinho. É um dom de você receber, não com falsidade, não só porque você está na porta. Ah, que bom, irmão, que maravilha. Depois lá na rua você não é mais nada daquilo. Não, querido. O dom é algo natural, é aquilo que Deus dá. Só que às vezes, querido, o líder da igreja, ele é usado pelo Espírito Santo para chegar perto da pessoa e dar um toque. Irmão, ou irmã, esse lugar aqui não é seu, você tem um dom para isso. Aí que entra. A pessoa talvez não vai querer, vai ficar espinhada e falar: ai, tá vendo? Aí afasta da igreja, acha que o líder está falando porque não quer aquela pessoa naquela determinada posição ali. Mas o líder sabe, querido, que a pessoa está puxando para um lado que não é aquilo ali, querido. Está indo de um lado errado, não adianta. E nós precisamos, por isso que a igreja precisa de ter a organização, precisa ser organizada. Porque estamos fazendo para Deus e para Deus. E eu preciso entender. Para mim aceitar esse chamado, eu lutei muito. Eu falava: não, eu não quero, eu não posso, porque eu nem tenho estudo para isso, eu não quero, eu falo errado, eu falo nós foi, nós vamos, nós vai, entendeu? Eu não quero isso. Como é que eu vou chegar lá na frente e vou começar a pregar a palavra falando tudo errado? Eu não quero. E toda vez que eu falava que eu não quero, o Senhor me trazia mais ainda para perto dele, querido. Você acha que isso eu sonhei? Você acha que eu sonhava de noite? Eu quero ser pastor, eu quero fazer seminário. Pelo contrário, eu fugia. Porque se a pessoa sonha em ser alguma coisa, manda o outro beliscar para acordar, tá? Porque nós temos que seguir a orientação de Deus. Não é um sonho, não. Então, querido, Paulo está falando assim: Timóteo, lembra, e desperte o dom de Deus que habita em ti. Desperta dentro de você, traz a memória já que você já tem o dom de Deus. Você precisa colocar em prática isso. Deus já te deu a autoridade, você já é autorizado, você já é autoridade, Deus já te autorizou. Você já é a autoridade de Deus, você representa isso, você é representante de Deus. Nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. Então, Timóteo, não se preocupa se as pessoas estão te criticando, se as pessoas não estão te respeitando. Usa a autoridade que Deus te deu. E a autoridade, ela vem na palavra. Come a palavra, mastiga a palavra, engole a palavra, que quando você falar, você vai falar na autoridade de Deus. Aí não tem ninguém que possa te impedir, porque a autoridade não vem de você, ela vai vir de Deus. E tudo que a pessoa tentar, porque não tem a igreja, sempre tem uns argumentos, você fala uma coisa, a pessoa é cheia de argumentos, mas quando você vai para a palavra, a pessoa não tem como ter argumentos. Agora, se os dois ficam na carne, meu amigo, aí complica.
Lembra que você não precisa, muitas pessoas ficam assim, né? Eu preciso ter uma revelação primeiro, eu preciso que seja revelado primeiro. O camarada já estudou, já se formou pastor, já é isso, já é aquilo, aí ele fica lá esperando ser revelado. A irmã sai lá de trás, sacudindo para lá e para cá, e vem, eis que Deus mandou falar, pastor, que você... Sai fora disso, querido, porque você já foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. Agora o Espírito Santo de Satanás está aí tentando tirar, acabar com você. Ele está falando, ninguém precisa revelar mais nada, já foi dado o dom para você. Você precisa colocar em prática, você precisa usar esses dons. Não espera ninguém chegar e ficar revelando, falando que Deus mandou falar, não. Deus já te deu o dom. Você lembra aquele dia que você enjoelhou, e eu na autoridade de Deus, porque Deus, Ele tinha autoridade, Paulo. Ele colocou as mãos e ungiu então Timóteo na autoridade de quê? De Espírito Santo para ser pastor. Não se envergonha, Timóteo, não fique envergonhado, porque na igreja você tem 18, na igreja tem pessoa com 60, tem 70, tem 80, tem 90, talvez a pessoa já leu a Bíblia mais do que você, talvez a pessoa tem doutorado, mestrado, tem isso, tem aquilo, e você não, mas a autoridade foi dada a você, Timóteo, foi dada a você. Moisés, você lembra de Moisés? Moisés falou, eu não posso ir lá, Deus, porque eu sou pesado de língua, eu não posso. Vou levantar Arão, seu irmão, para te ajudar. Mas a autoridade está em você. Arão vai falar, mas a autoridade está em você. Eu falo com você. Simples assim. Então por isso, querido, que precisa a igreja viver essa organização. Por isso. E às vezes por isso nós passamos 20, 30 anos na mesma coisa. Aí nós queremos aliviar o peso, né? Falar, mas é assim mesmo, o reino de Deus é assim mesmo. Não, querido, talvez é falta nossa. Porque se Jesus, ele já deu a ordem para nós, o seguinte, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Aquele que for batizado, como é que é? Vocês sabem, irmão? Será salvo, né? Mas aí, depois ele fala uma coisa também, né? Os campos estão o quê? Brancos, pronto para ser colhido, precisando de trabalhadores. Se ele fala que os campos estão brancos, pronto para ser colhidos, por que então que não está crescendo? Porque às vezes a igreja não está colhendo, porque ele já falou que já está perto da colheita. Aí o discípulo vai querer questionar, você lembra da história? Senhor, mas ainda falta tantos meses para a colheita. Ele fala, não filho, o campo já está branco, vai lá buscar, vai colher, não falta nada mais. Comodismo. Coloque em prática os seus dons, filho, aquilo que Deus te deu. Se você não tem, ore ao Senhor. Senhor, de repente eu estou fazendo uma coisa que não é isso, estou na igreja, aí está dando errado, Senhor. Aí, ao invés de eu sentir feliz na igreja, eu vou sentir o quê? Parece que eu estou sendo humilhado. Não, querido, é porque você está fazendo errado. Agora, se você está no lugar que realmente é para você trabalhar, é o seu dom, você vai fazer com tanta alegria. Eu lembro da irmã Isaura quando estava aí. Ela passou pouco tempo aqui, né? Tudo que ela ia fazer, ela fazia sorrindo. Tudo com alegria. Chegou perto de mim e vai agradecer uma coisa, pelo amor de Deus. Ela chegou perto de mim e falou assim, pastor Renilton, obrigado por essa festa que o Senhor proporcionou a nós nesse final de semana, que foi o aniversário da igreja. Eu falei, agradecer pela festa, irmã? Sim, pastor, que coisa linda, que maravilha. E ela servindo as pessoas para lá e para cá, alegre, feliz. Cheio de problemas, querido. Cheio de problemas. Então, exerce, querido, coloque em prática o dom. E quando alguém chegar para você e falar assim, olha, olha, você procura com zelo o seu dom, porque aqui não está dando certo. Não leva para o outro lado da maldade, não. É porque precisa de orientação, para que você possa servir bem, servir com alegria, e não servir arrastando, né? Você parece que tem um peso nas costas, que o negócio não vai. Próximo. Pode ficar tranquilo, irmão, que nós vamos adiantar, daqui a pouco nós estamos acabando. Porque Deus não nos deu o que? Um espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de
Deus deu um espírito de quê? De fortaleza. O que é fortaleza? Forte, resistir. E amor, o que é? Você sabe o que é amor, irmão? Suave, não revidar, moderação, olhar o que a irmã falou com zelo, com carinho, o erro, o defeito do irmão, e ser forte, irmão. Nós precisamos ser forte. Por que nós precisamos ser forte? Humanamente falando, carnalmente falando, nem sei se essa palavra existe, mas carnalmente falando, nós somos o quê? Fracos. Sim, somos frágeis. Eu preguei lá na roça, falei que nós somos um vaso de barro, somos simbolicamente como um vaso de barro. Ele caiu, quebrou, de tão frágil que nós somos. Mas, porque Deus nos deu o Espírito, agora preste atenção, não de quê? O Espírito de o quê? Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Então, querido, esse espírito é um espírito fraquinho? Ele é forte, não somos nós, mas é o que habita em nós. Nós somos uma fortaleza, uma rocha dura, não somos vencidos, porque a Bíblia fala que nós somos o quê? Mais do que o quê? Porque nós temos o espírito não de temor, mas de fortaleza, somos fortes em Cristo. Aí então, por isso, por que então que muitos ficam abatidos na igreja? Porque ainda não entendeu aquilo ali. Que o que há dentro de nós, por isso que eu falei que nós temos que olhar para dentro de nós. E quando bater aquela fraqueza, espiritualidade fraca, você vai falar: Senhor, mas eu tenho um espírito, uma fortaleza dentro de mim. Eu não sou fraco, não. Sim, humanamente falando eu sou, mas o que habita em mim não é fraco. Eu sou uma muralha, que o inimigo bate, vai, bate, volta e bate retirada, querido. Ele cai, ele não consegue penetrar, ele não consegue atingir você, porque há uma fortaleza dentro de nós. Então Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, lembra que há uma fortaleza dentro de você. Não se sente fraco, não se sente humilhado dentro da igreja, porque dentro de você há um espírito, uma fortaleza, é Deus que habita em você. Continue com a obra, continue pregando a palavra, não olha para as afrontas, calúnias, não olha para isso. Olha quem está falando, rapaz, o camarada na prisão, pronto para ir para a morte, para partir para Jesus. Já pensou o que é isso? O homem na masmorra lá esperando, aquele som daquela chave, misericórdia. Já pensou? Aquele monte de chave, o guarda, toda vez que talvez vinha um guarda para fazer uma coisa, aquele monte de chave batendo, ele pensava: e agora, Senhor, que eu vou encontrar com o Senhor? Que aflição, gente. E que morte terrível, né? Ai, Jesus. Mas dentro de Paulo também havia uma fortaleza. É aquela que mata o corpo, mas o que pertence a Deus não. Próximo. Portanto, não te envergonhes do Evangelho, do testemunho do nosso Senhor, quer dizer, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha o que Paulo está falando. Paulo está falando que o Evangelho vai trazer alívio, não, né, irmãos? Paulo está falando assim: olha, Timóteo, deixa eu falar uma coisa para você. Não se envergonhe do Evangelho, do testemunho. Não se envergonhe de dar testemunho. Irmão, alguém aqui, lá atrás, não precisa falar não, tá? Pode ficar tranquilo. Já teve uma vida suja? Pode ficar tranquilo. Que talvez você olhando assim, poxa vida, que vergonha. Ou às vezes, querido, você sente vergonha de testemunhar diante de Deus daquilo que Deus é na sua vida.
Eu sempre tenho olhado o seguinte: o que eu passei serve de testemunho para muitos. Então eu não tenho vergonha do que eu passei, não tenho. Eu uso aquilo para pregar a palavra de Deus e mostrar quem eu era, antes mesmo de eu, não só porque eu nasci no lar evangélico, eu nasci no lar evangélico dividido, mas a minha mãe me ensinou no caminho, mas foi a partir do momento que eu entendi mesmo, que eu me rendi a Cristo. Até então, sendo crente, eu fazia algumas coisas que não era certo, a Bíblia condena. Mas a partir do momento mesmo que eu entendi, que eu passei, então que eu me converti de verdade, assim como Pedro, quando você se converteu, Pedro andava com Jesus, aí Jesus lá depois que ressuscita vai falar: Pedro, quando você se converteu, você, rapaz, Pedro ainda não era convertido, né? Assim a gente canta, faz tudo, mas se tiver que quebrar o pau, quebra o pau. Se tiver que partir para cima, parte para cima. Não era Pedro, não era assim? Mas Pedro, quando você se converter, você vai falar para os seus irmãos, vai falar de mim. Então não tem como a pessoa falar de Jesus quebrando o pau, querido. Há um mau exemplo, né? Mas agora Pedro não, agora Pedro veio para Jesus. Ele chega no tempo Formosa, o homem pede uma esmola, aí aquele homem olha, me dá uma esmolinha, aí Pedro fala assim: não tenho prata nem ouro, olha para mim. Olha para mim, esse olhar para mim, olha quem eu era. Olha para mim, você lembra de mim? Eu era aquele Pedro. Aquele Pedro. Mas agora não é mais aquele Pedro. Eu não tenho prata nem tenho ouro, mas aquilo que eu recebi, aquilo que eu tenho, aquilo que veio a mim, aquilo que está guardado em mim, eu te dou. Ele ofereceu o que aquele coxo? Jesus. A diferença está aí. Agora, você já imaginou Pedro sem se converter? Passava de lá, entrava lá na sinagoga. É assim, irmão. Calma, banco. Fariseu danado isso aí, mano. Então, quando a gente entende as coisas, a palavra de Deus, a gente fala: poxa vida, eu ainda não era convertido, eu era apenas um crente. Eu apenas seguia Jesus. Vamos adiantar, irmãos? Como é que está lá? Tudo que Paulo fala, ele fala que vem de Deus. Tudo vem de Deus, não vem do homem. O homem só tem que fazer o quê? Obedecer. Nos salvou, que estava escrito lá, né, antes lá, e chamou com uma santa vocação. Isso é vocação. É Ele que nos chama. É Deus que chama. E quando Deus chama para aquele ministério, para aquela obra, você trabalhar na obra do Senhor, assim como chamou Timóteo, querido. Aí ele fala: a santa vocação, não segundo as nossas obras, não é a minha vontade. Eu não quero ser líder de alguma coisa apenas para as pessoas chegar ali na porta e olhar aqui, e eu como destaque sendo um líder. Não é isso, pelo contrário, a Bíblia fala que eu desapareça e Cristo o quê? Desapareça, querido, que fala? Não, vamos lá, é assim que ele fala, que eu desapareça? Não, que eu diminui. Você não pode desaparecer não. Isso, e muitos falam, né, que eu desapareça e que não pode desaparecer não. Fica aqui, porque as pessoas têm que ver que Cristo está em você. Você diminuiu tanto que as pessoas olham para você agora e não vê você mais, vê Jesus na sua vida. Amém? Então, querido, não é um sonho, eu quero ser, eu tenho um sonho de ser isso. Não, querido, procura com zelo, orando ao Senhor, qual é o dom que você tem, para o Senhor te entregar o dom, para abrir a sua visão espiritual, porque é uma vocação, é um chamado para você fazer aquilo.
E quando você entende isso, você começa a fazer isso na obra de Deus, que aí você trabalha leve. O meu fardo é o quê? É leve, mas o quê? Suave. Então é isso, que ele não é um fardo. Por que às vezes é um cansaço? Nós falamos assim, isso está pesado, essa obra está pesada, porque ainda estamos carregando o nosso fardo, a nossa obra. Mas quando nós entendemos o propósito de Deus, nós andamos com o fardo, aquele que Cristo oferece, né? O meu fardo, né? O meu fardo é leve, né? Que ele fala, né? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Isso. Então quer dizer, o fardo é pesado, é porque estamos carregando o nosso próprio fardo. Mas quando temos o fardo de Cristo, o jugo de Cristo, né? Então não se torna pesado. Então se está pesado, porque está fazendo algo que não é para você fazer. Então, querido, então isso não é sonho, é um propósito que vem de Cristo, vem de Jesus, que foi dado antes do tempo dos séculos, já está preparado por Deus para a minha e para a sua vida, amém? Basta buscar com zelo. Vamos no próximo. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida. E ao quê? Essa luz é quem? Jesus. Então Paulo, essa orientação que Paulo está passando para Timóteo, abrindo, né, ampliando a visão de Timóteo, dá a entender então que Timóteo estava numa situação, ele estava praticamente meio perdido no meio das pessoas ali. Então essa orientação é para mostrar para Timóteo que tudo que está acontecendo, que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz da vida, a incorrupção pelo Evangelho. Então quer dizer, o Evangelho de Cristo é o que vai fazer o que com as pessoas? Através do Evangelho é que transforma a vida. Através do Evangelho é que as pessoas vêm para quê? Para a luz. E por isso que nós não podemos parar nem um minuto, nada pode paralisar a igreja de Jesus. O Evangelho tem que ser pregado do tempo e fora de tempo. Tem que ser pregado toda hora para as pessoas, dentro da igreja e fora da igreja, na sua casa, fora da sua casa, para que as pessoas possam entender e vir para a luz. Porque o nosso coração ele é o quê? Corrupto, enganoso. Mas quando a gente vem para Jesus, nós entendemos que quem tem a luz, assim quando o pecado começa a bater na porta, nós vamos entender que aquilo ali não é obra de Deus. Então, apesar que o nosso coração é enganoso, nos corrompemos fácil, mas quem tem Jesus, quem tem a luz, não. Não será confundido, isso aí. Vamos pro próximo lá. Para que fui o quê? Constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Ele está falando dele. Ele está falando que ele foi constituído por Deus para ser pregador da palavra, apóstolo. Esse apóstolo ele sai viajando, levantando igrejas. A maioria das igrejas foi ele que fez o quê? Constituiu ali as igrejas e colocou pregadores. Mas ele não era só apóstolo, ele não só saía para fora, né, levantando igreja, mas ele também era o pregador da palavra e além de tudo ainda doutor de quem? Olha o que Deus fez na vida desse homem, querido. E Deus quer fazer isso na nossa vida. Por isso que isso vem de Deus, o sonho nasce no coração de Deus. Por isso, querido, que a nossa vida tem que estar pautada em Cristo, nós temos que estar ligados em Jesus. Olha o que Deus pega desse homem. O homem que perseguia, mas agora Cristo pega toda a sabedoria que ele tinha, porque esse homem ele era advogado, ele era isso, ele falava várias línguas, o cara era estudado, o cara era, né, bem... Vamos pegar aí, eu nem sei quem eu posso falar aqui na região, mas você pega uma pessoa bem estudada, que pronuncia várias línguas, idiomas, isso daí, o camarada chegava e era o cara mesmo.
Só que Cristo pega esse homem agora, usa tudo isso em favor do Evangelho. Tudo. Engraçado que ele, sendo um bom advogado, mesmo sendo cidadão o quê? Romano, né? Romano. A única coisa que ele, me parece assim, que ele não foi levado à cruz, né? Porque lá, você sabe que, quem é que era morto na cruz? Ladrões. Ai, querido, essa história, ela é linda. E ele, uma hora nós vamos falar sobre isso daí, mas vamos lá, essa história é linda. Então ele fala, para que fui constituído pregador, apóstolo, doutor dos gentios. Deus pegou toda a sabedoria e usou isso em prol do Evangelho. E Deus pode usar, querido, aquilo que você tem. Ah, mas eu não sei nem ler. Ele vai usar seu testemunho de vida em prol do Evangelho. Ele vai usar você para o crescimento do reino dele aqui. Ninguém fica de fora, querido, ninguém. Todos nós podemos trabalhar para a obra de Cristo. Quem falou, querido, que ele continuou sendo aquele camarada bem visto? Pelo contrário, camarada estudado, está ali, doutor, gentil, apóstolo, doutor do gentil, apóstolo, mas está morrendo lá na masmorra sem ninguém. Então, querido, não sente humilhado, não. Você não é essa pessoa que você está pensando que é. Deus quer te usar muito na obra dele. Pede orientação, ele vai capacitar. Ah, não tem capacidade não, para isso não. Ele pega aqueles que não tem mesmo, ele vai capacitar. E aqueles que tem, que se acha que está no topo, ele vai descer, e vai usar aquilo ali para a obra dele, amém? O próximo lá rapidinho então, nós estamos no 12 agora. Cujo o quê? A causa, padeço também isto, mas não me envergonho não me o quê? Envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo, e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que dia? E o final dele estava chegando, e ele estava lá exaltando a Deus. Ele falou assim, olha, eu sei em quem tenho crido, eu sei que a partir do momento que eu me rendi a Jesus, eu passei a conhecer Jesus, eu passei a ter intimidade com Cristo, eu sei quem Ele é. Eu pergunto para a igreja, você sabe quem é Jesus na sua vida? Paulo fala, eu sei quem é, eu sei em quem tenho crido. Ah, mas então Jesus não está na minha vida porque agora eu estou passando dificuldade, agora eu abri a porta da minha despensa, não tem arroz, não tem feijão, não tem isso, não tem aquilo. Deus não tem nada a ver com isso. Ou tem? Não tem, querido. Não tem. O problema está em nós vamos questionar tudo, mas ele está falando agora, eu estou na prisão, eu estou passando, eu estou sentindo isolado, eu estou sem ninguém, mas eu sei quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido, estou certo disso. Ainda ele fala, estou certo disso, não tenho dúvida disso. Então não só o dinheiro, não é o que eu tinha, mas não é o que eu tenho agora. O que eu tenho está guardado. Esse ninguém me toma, esse ninguém tira, esse está guardado. Esse é o bom tesouro, né, querido? Está guardado para aquele dia, porque o dia que ele voltar, o dia que ele me levar para cortar minha cabeça, eu sei para onde eu vou. Próximo rapidinho, mano. Conserva o modelo da sã palavra que de mim tem ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Querido, tudo que você ouviu da palavra de Deus, coisa boa, conserva, mantém firme. Pode vir o que for falando de Deus para você, mas se não for a sã doutrina, se não for da Bíblia do jeito que é, sai fora. Mas conserva aquilo que você aprendeu.
Não desvia dessa palavra por nada dessa vida, porque Paulo está falando assim, ó, conserva o modelo da sã palavra, que de mim tem ouvido, porque Paulo pregou a palavra verdadeira, ele não mudou a palavra de Deus. Vai, em outros momentos lá ele fala que pode vir um anjo do céu pregando outra palavra, pode descer um anjo, mas é o que? Anátema. Sai fora, porque a palavra é essa e pronto. Por isso que eu falo, querido, assim, às vezes quando a gente vai comentar algumas coisas, talvez muitas pessoas podem achar que a gente está falando de religião, mas não é. Temos que pregar a palavra de Deus. Milagres vão vir, sim. Jesus é o mesmo, mas nós temos que pregar a palavra. A pessoa precisa estar firme na palavra, porque a pessoa vai atrás do milagre, vai atrás da prosperidade, mas elas não estão firmes. Qualquer ventinho elas estão afastando da presença de Deus. Aí hoje ela está na igreja batista, amanhã ela está na outra igreja, amanhã ela está lá na outra igreja. A pessoa faz um propósito lá, faz uma campanha lá, a pessoa vai atrás de campanha, vai atrás daquilo, esquece da palavra. Precisamos estar firmes na palavra, não importa de que forma que eu vou morrer, querido, não importa se amanhã eu estou morto, para mim não importa, o importante é que eu estou preparado para o dia de Jesus. Eu fico correndo atrás de coisas, mas se eu não estiver preparado para o dia de Cristo, e daí? O que adiantou? Adiantou o que, querido? Paulo poderia ter usado a sua carteira de advogado e se defendido da morte, porque ele era um romano, meu irmão. Ele não fez isso não. Vamos lá, irmãos. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Se nós temos o Espírito Santo em nós, querido, guarda isso que você aprendeu. Próximo, rapidinho, então. Isso, bem sabeis isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. Vai chegar um momento na sua vida, querido, que você vai estar se sentindo sozinho, abandonado mesmo. Vai chegar um momento na sua vida que nem um crente vai bater na sua porta para fazer uma visita no pior momento da sua vida. A igreja não vai chegar na sua porta, vem cá fazer uma visita, vem aqui orar com você. Vai ter momentos de você passar por esse deserto. Eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca recebi uma visita de pastor, querido. Nunca foi um pastor lá na minha casa, mas não por isso eu deixei de amar o meu pastor, eu deixei de servir a Deus. Pelo contrário, ele não foi, a igreja não foi, mas quem é que estava lá? E eu passei dificuldade que só eu, mas a minha esposa sabe de coisas que talvez precisava de uma palavra ali, mas eu ia para o quarto, para o banheiro, que eu gosto de orar no banheiro. Lugarzinho bom para orar no banheiro. Você senta no trono ali, querido, e começa a falar com Deus. Lugar bom de orar, rapaz. Bom. Aí o Senhor, querido, vai falando, vai trazendo aquela calma no coração. Aí você vê que você tem tudo. Paulo está falando, olha, eles me abandonaram, apartaram de mim. Todos eles apartaram de mim. Ele está sozinho. Pregou tanta palavra de Deus, ele podia estar murmurando agora. Ele só está falando aqui ali para mostrar, querido. Olha, todos da Ásia, todos apartaram de mim. Entre os quais foram o quê? Ali não tem um acento, não, mas eu acho que na minha Bíblia tem um acento. Ali está o quê? Ali está figelo, né? Fígelo. Na sua tem um acento também, né? Fígelo. Tem um acento no i na minha Bíblia. Fígelo. E Hermógenes. Então, quer dizer, esses dois fizeram o quê? Abandonaram. Significa que lá atrás Paulo fez o quê? Estendeu a mão para eles, cuidou deles, eles estiveram com Paulo, andava junto com Paulo. Mas Paulo está falando assim, eles fugiram, abandonaram. Por que eles abandonaram, querido? Por que às vezes, agora eu quero trazer para o lado do líder. Vamos lá. Porque Paulo está tratando aqui do pastor. Você escuta alguns rumores na cidade. Aconteceu um negócio com o Renildo. Só que você não tem certeza, você não tem prova.
Mas a nossa intimidade, o nosso relacionamento é aberto. Por você me conhecer, você sabe como é que o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, que eu não deixo a pessoa criar uma raiz, eu já corto logo, vocês sabem que esse é meu jeito. Mas se alguém falar, você vai falar, poxa vida, não, se você realmente for amigo, você vai ser que nem Timóteo, não abandona. Mas preste atenção, por que eles abandonam? Onde é que está Paulo? Está na prisão. Por isso que Paulo falou lá atrás, não envergonhe do Evangelho, nem envergonhe de mim, porque eu estou preso. Às vezes acontece uma coisa, eu passo a ter vergonha do meu pastor, sem saber se aquilo é verdade. Eu começo a jogar pedra no pastor, eu entro no meio da sociedade, das pessoas, e Afonso Cláudio, que é o nosso lugar pequeno, em vez de eu buscar, ir até a casa dele, conversar com ele, falar, eu quero que o senhor seja verdadeiro comigo, porque para mim te defender, então seja real. Eu acredito que não, mas eu quero saber da sua boca, você vacilou, você caiu, você fracassou? Se ele falar, irmão, não, eles estão falando mentira, porque aconteceu isso, isso e aquilo, então tá beleza. Mas aí a pessoa não sabe e começa a criticar, começa a falar do pastor, começa a falar mal. E Paulo, querido, estava recebendo essas críticas, e por incrível que pareça, estava atingindo Timóteo lá na igreja, porque Timóteo era amigo de Paulo. Aqui, querido, a Bíblia vai relatar que tantos ímpios falavam mal, quanto os da igreja, a própria da igreja falava mal. Paulo estava preso lá porque estava defendendo o Evangelho, por causa de pregar a palavra de Deus. A armação que fizeram. O imperador, o governador tacou fogo lá na cidade, queimou a própria cidade, só não queimou a vila, o lugar onde é que os cristãos moravam. Aí a culpa cai em quem? Culparam os cristãos, culparam Paulo. E dali começa a perseguição. Paulo pregando a palavra, então agora está sendo criticado. Aí os próprios da igreja, em vez de defender Paulo, não, agora foge de Paulo. Eu aparecer, vou nada, que ele se vira para lá, ele aprontou, agora deixa ele. Mas esse homem está pagando por aquilo que ele não fez. Foi o que Cristo fez, né, querido? Pagou o preço, sem dever. Então por isso às vezes nós criticamos, jogamos pedra do nosso pastor, sem ele dever. Criamos algo na nossa mente, por não descer, por não se humilhar, por não entender, por não fazer uma amizade, para não buscar a vida dele como é que foi, de onde ele veio. Não faz esse vínculo, né, que nem Paulo tinha com Timóteo. Aí a gente não cresce. Então ele está falando, olha, todos me abandonaram. Aí no próximo rapidinho, mas só falta mais dois. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onésiforo. Aí tem um acento, né? Onésiforo. Esses nomes é difícil, né? Mas é assim mesmo, porque muitas vezes me recebeu, e não se envergonhou das minhas cadeias. Esse homem sim, na primeira vez que ele estava preso, esse homem ia mais escondido assim, para as pessoas não pegar ele assim, na surdinha e tal, porque ele procurava, onde está a casa, onde é que está Paulo preso, não é nessa prisão aí não, querido, é na outra, porque está falando assim, ó, ele está falando que esse procurava. Ele estava preso, e esse homem ia lá para ver Paulo. Ele ia lá, para dar uma palavra. Não é para tirar não, querido, que não tinha ninguém que conseguia tirar aquele homem de lá não. Homem nenhum tirava, homem, né? Mas Deus permitiu porque Paulo tinha um propósito para cumprir. E lembra de uma coisa, se você tem um propósito para cumprir, vai acontecer na sua vida, tá, irmão? Amém? Próximo aí. Esse homem sim, ele procurava. Antes vindo a Roma com muito cuidado e procurando e me achou. É o homem que entrava com cuidado procurando Paulo e achou. Então Paulo está falando para que Deus tenha misericórdia da casa dele, né? Olha o que Paulo está falando. Olha o próximo.
18 para encerrar. O Senhor lhe conceda naquele dia. Que dia, querido? Isso, no dia que ele voltar. E ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu, porque Timóteo sabia. Então Paulo está liberando palavra de bênção sobre a vida daquele homem. Está entendendo, querido, que não que Paulo está amaldiçoando o outro, não é isso. Mas uma igreja que ela tem um bom relacionamento. Paulo está lá na prisão, falando para Deus. Não é? Para que Deus abençoe a casa daquela pessoa. Mas tem pessoa, querido, que traz uma água para o coração. O pastor pode fazer de tudo, mas aquela pessoa sempre leva para o lado pessoal e tem um ódio, tem um rancor. Fica difícil desse relacionamento. E para o pastor não ficar doente espiritual, às vezes ele até abandona. Não é que abandona, mas ele deixa na mão de Deus. Assim como Paulo fez muitas vezes. Entreguei para Satanás, para que o corpo fosse destruído, mas no último dia, não é? Tem coisa que é só Jesus mesmo. Amém, querido? Vamos falar com Deus? No próximo nós vamos pegar o capítulo 2 e nós vamos ver o que Deus tem para nós. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida. Somente o Senhor, ó Pai, é digno de toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda adoração. Meu Deus, que coisa linda ver aquilo que o Senhor deixou para nós. E por isso, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Nos dê sabedoria, ó Pai, como igreja. Nos dê discernimento. Nos ajuda, ó Pai, a entender um outro, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, a ter essa convivência como irmão. Tira do nosso coração aquilo que não agrada ao Senhor. Que porventura possa, ó Pai, atrapalhar a nossa comunhão. Pai, em nome de Jesus, os que estão em casa nesse momento, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, vá de encontro às pessoas, ó Pai, que estão clamando ao Senhor agora nesse momento. O Senhor sabe da necessidade dessas pessoas, Pai. Eu tenho certeza que nesse momento há muitas pessoas que estão ali clamando ao Senhor pela sua própria vida, pela sua vida espiritual que talvez está sentindo fraco. Mas, Pai, em nome de Jesus, venha fortalecer os teus filhos, os que entraram por essas portas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que ninguém saia, ó Pai, daqui do jeito que entrou, mas meditando na tua palavra, entendendo, ó Pai, que nós somos uma família imperfeita, buscando a perfeição no Senhor, Pai, mas que também nós precisamos nos amadurecer a nossa mente. Sim, ó Deus, buscar os nossos dons no Senhor e trabalhar nesta obra para o crescimento do teu reino. Nos dê então sabedoria e discernimento, é o que eu peço ao Senhor. Nos leva com segurança, ó Deus, para os nossos lares, e aonde quer, ó Deus, que os teus filhos for no decorrer desse dia, aonde eles colocaram os pés, ó Pai, que o Senhor esteja ali, protegendo, dando livramento aos teus filhos. E também, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, no decorrer desse dia, ser bênção na vida das pessoas. Muito obrigado por tudo, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Estamos chegando ao final do culto, queremos agradecer aos irmãos visitantes. Sejam bem-vindos. À noite temos o culto, 7 horas, contamos com a presença de todos e queremos novamente avisar as mulheres, temos reunião depois do culto à noite, não podemos faltar. E as visitantes sejam bem-vindas, aquelas que estão chegando, une-se a nós nesse momento tão importante